Fala galera, beleza? Vamos lá, mais uma questãozinha para você. Bem, a questão cita um recipiente, que é um isolante térmico também, isola as substâncias que estão dentro dele do ambiente e também dele mesmo. Ele não troca calor com as substâncias, só as substâncias que trocam calor entre elas. E ele chega a dizer que você tem dois blocos, cada um de 1 kg, que trocam calor, porque um está a 100 e o outro está a 50 graus Celsius. Devido à diferença de temperatura, esses corpos trocam calor e ele quer saber a temperatura de equilíbrio térmico. Então é uma questão de troca de calor básica. O que tu vai fazer? Usar o princípio do somatório da quantidade de calor. Porque o somatório da quantidade de calor dos corpos envolvidos no processo, os que trocam calor, tem que ser igual a zero. Porque sempre haverá um objeto que ganha e o outro que perde calor. E o somatório dá zero se o sistema for isolado termicamente. Beleza? Sempre. Basta o sistema ser isolado termicamente. Então, o somatório da quantidade de calor é igual a zero. Esse somatório sendo igual a zero, eu posso dizer o seguinte, que a quantidade de calor de um deles, somado à quantidade de calor do outro, tem que dar zero. Basta você separar. Ou seja, vou chamar esse objeto aqui de objeto A e objeto de B, apesar deles terem massas iguais e serem constituídos da mesma substância. Então, eles têm o mesmo calor específico. Aí eu vou fazer o seguinte, vou chamar um de A e o outro de B. Mas eu sei que o somatório dessas quantidades de calor tem que dar zero, porque uma é positiva e a outra é negativa, apesar de eu não ter colocado. Não coloque, apesar de você saber que é negativo. Esse sinal negativo ele vai aparecer naturalmente. Qual é a quantidade de calor? Massa, calor específico, variação de temperatura para o objeto A. Igual a. Aí eu vou fazer o seguinte, essa quantidade de calor ela é positiva, não é? Por enquanto. Se ela é positiva, eu passo para o outro lado como? Negativo. Então vai ficar menos massa, calor específico, variação de temperatura para o objeto B. Beleza? Eduardo, por que você não diferenciou as massas? Porque ele acabou de dizer que eram massas de 1 kg e 1 kg. Então eu já sei que são massas iguais. Eu já posso o quê? Cancelar. Fora isso, também dá para você perceber que são substâncias de mesmo o quê? São substâncias iguais. Então são de mesmo calor específico. Então dá para eu cancelar esse aqui também, ó. Show de bola? Eduardo, então, o que dá para a gente dizer? Que essa variação de temperatura termina sendo igual a outra variação de temperatura, só que o quê? Negativa. Aí vai ficar essa variação de temperatura final menos a inicial. Qual é a inicial para A? 100 graus. Beleza? Igual a essa variação de temperatura vai ser temperatura final, que eu não sei qual é, menos. Qual é a temperatura inicial desse objeto? 50 graus. Show de bola? Eduardo, só que essa variação de temperatura aqui, ó, cuidado, tá? Ela é o quê? Negativa. Deixa eu colocar assim, negativo com outra cor. Negativo e negativo. Isso vai fazer com que você encontre temperatura final menos 100 igual a menos θ mais 50. Ou seja, isso aqui passa positivo, isso vai dar justamente 2 vezes a temperatura final igual a 150 graus. Fazendo você perceber que essa temperatura final ela é igual a 75. Show de bola. Eduardo, então, peraí. Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Galera, eram corpos de mesma massa e mesmo calor específico. Mesma substância. Então você já percebeu que toda vez que corpos trocarem calor, se eles forem idênticos em todos os sentidos, mesma massa e mesmo calor específico, só a temperatura inicial que seria diferente, não precisa fazer todo esse cálculo. Basta você perceber que a temperatura de equilíbrio é um ponto médio entre as temperaturas iniciais. Então qual é o ponto médio entre 100 e 50 graus? 75. E isso só aconteceu porque eles têm massas iguais e calores específicos o quê? Iguais. Não basta ter só a mesma massa ou só o mesmo calor específico, tem que ser os dois. Mesma massa e mesmo calor específico, a temperatura de equilíbrio é igual a 50 graus Celsius. Aliás, 75 graus Celsius. Por que, Eduardo? Porque era o ponto médio. Então, repetindo, toda vida que você pegar dois corpos que tenham a mesma massa, que sejam constituídos da mesma substância, portanto, o mesmo calor específico, e quer saber a temperatura de equilíbrio térmico, essa temperatura obrigatoriamente será o ponto médio das suas temperaturas iniciais. Show de bola? Isso faz o gabarito da tua questão ser o item A de amor.